Olá, tudo bem? Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Uma vez que todos nós pecamos, desobedecemos mandamentos da lei de Deus, somos culpados, somos condenáveis no tribunal de Deus. E o salário, a recompensa, a sentença é a morte física, e, consequentemente, o tormento no inferno, como diz a Bíblia, Apocalipse 21, 8. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Lá diz mais que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Jesus veio salvar os pecadores. Ele era criticado porque comia com as piores pessoas da sociedade da época. E ele respondia, ele respondeu, não vim chamar justos, mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Em João 3, verso 16 a 21 e o 36, está escrito que Jesus veio ao mundo para dar a vida, para salvar a humanidade, porque Jesus é o único ser humano que nunca pecou. Por isso o seu sangue, ele tem o poder de pagar os nossos pecados, porque ele nunca pecou e ele deu a vida para nos salvar. E lá diz que mesmo ele fazendo isto, mesmo Deus enviando o seu Filho para salvar a humanidade, a maioria vai ser julgada e condenada ao fogo do inferno, conforme Apocalipse 20, verso 11 a 15, Apocalipse 21, 8, porque a luz que é Jesus veio ao mundo, pagou os nossos pecados, nos ensinou a palavra de Deus, mas a maioria escolheram as trevas. Trevas é o pecado, é a corrupção, é a injustiça. Mesmo Deus fazendo tudo que era preciso ele fazer, mesmo o Filho dele dando a vida na cruz, a maioria da humanidade vai ter que pagar pelos seus pecados, porque a Bíblia diz em Atos 17, verso 30 e 31, que Deus ele não tem em conta os tempos da ignorância, mas ele anuncia a todos e em todo lugar que se arrependa, porque ele determinou um dia que com justiça vai julgar o mundo, e disso deu certeza ressuscitando a Jesus dos mortos. A ressurreição de Jesus é prova que Deus vai julgar o mundo, diz a Bíblia. Então, as pessoas irão ter que receberem a recompensa do pecado, porque elas, mesmo sabendo que Jesus morreu pagando seus pecados e que ressuscitou, as pessoas decidem continuarem no pecado. A condição para nós recebermos os benefícios da morte vicária de Jesus e da sua ressurreição é arrepender dos pecados
e converter a Cristo. Está em Atos 3,19. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Os nossos pecados não são apagados simplesmente quando nós vamos para uma denominação evangélica, carregamos a Bíblia, nos batizamos nas águas, entregamos dízimos e ofertas. Não! Os nossos pecados só são perdoados quando nós nos arrependemos, quando nós lamentamos os nossos pecados e tomamos a decisão de lutar contra eles com todas as forças, em oração, meditando no Novo Testamento, buscando Jesus em oração, para que recebamos o poder para vencer o pecado. Aí sim, quando há esse arrependimento, essa conversão, aí a Bíblia diz na primeira epístola de João, capítulo 1, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Portanto, a luz veio ao mundo. Jesus é a luz. É Ele que nos liberta dos nossos pecados, da culpa e do domínio do pecado. Mas é preciso se arrepender. Como diz Tiago, capítulo 4, versos 6 a 10. Arrependa, lamente as suas misérias diante de Deus. Reconheça as obras más que praticaram. Chore. Busque a misericórdia de Deus. Porque no Salmo 51, 17 diz que Deus não despreza um coração quebrantado, um espírito contrito. É a pessoa que se arrepende, que lamenta as suas más obras e tem a disposição e a determinação de renunciá-las por amor a Deus e ao próximo. Quando Deus disse para amar a Ele sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, é por amor a nós mesmos. Por quê? Porque nós só somos felizes quando amamos a Deus sobre todas as coisas e amamos o próximo como a nós mesmos. Então, os mandamentos de Deus é para o nosso próprio bem, porque o pecado traz a morte. A desobediência à palavra de Deus destrói as famílias, destrói a vida humana. Portanto, religião sem arrependimento e sem fé em Jesus Cristo, sem conversão a Cristo, sem a busca da sua palavra, não melhora a vida de ninguém. Portanto, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Busque ao Senhor Jesus em oração. Entre para o teu quarto, ou aonde você estiver, converse com Ele, Ele está te vendo. E assim você terá um relacionamento de fé e amor com aquele que morreu por amor a você. E esse relacionamento com Jesus vai fazer você cada dia mais parecido com Ele. Glória a Deus. A vida é um presente de Deus. Se você está vivendo, é porque Jesus morreu por você. E você precisa estreitar o relacionamento com Ele para que quando você deixar esse corpo, você possa ir ao paraíso. Portanto, medite na palavra de Deus, o Novo Testamento, entra para o teu quarto, ou vá para debaixo de um pau ou qualquer lugar e converse com o teu Criador em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus te abençoe. Eu sou Geraldo Trindade, servo de Jesus Cristo, e aí está esta palavra para a sua meditação e para a glória de Deus Pai. A vida é um presente de Deus, presente que ninguém merece, é pela graça dele.